Glória a Deus, amém? Vamos aplaudir a Jesus. Amém? Então, do versículo 26, Jó dizia: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém? Por que veio a perturbação? Porque Jó não tinha paz. Por que Jó não estava em paz? Porque ele antecipava. Amém? Ele antecipava as preocupações. Ele antecipava, ele receava, ele meditava. E no final, ele atraiu. Amém? Glória a Deus. Volta aí para o capítulo 2. Perdão. Volto não. Vá lá para o final de Jó agora. 42. Glória a Deus. Outro ponto aqui, olha. Outro ponto. Nós falamos alguns pontos aqui. Se você quiser notar, né? Falamos alguns pontos. Se libertar, se quiser notar aí. Se libertar da prisão do dinheiro. Amém? Se libertar da prisão do dinheiro. Segundo ponto. Não recear, não meditar. Amém? Nos noticiários, naquilo que vem para fazer você ficar com medo. Amém? Por quê? Você vai dizer assim, eu tenho uma aliança com Deus. Diga comigo, eu tenho uma aliança com Deus. Repita de novo, eu tenho uma aliança com Deus. E Deus vai cuidar de mim. Amém? Deus vai cuidar de mim. Você vai dizer isso. Lembre disso. Você vai sempre dizer isso. Quando vier a tentação, quando o medo quiser bater na sua porta, você vai dizer, levante a sua mão, eu tenho uma aliança com Deus e Deus vai cuidar de mim. Amém? 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 Eu estava preocupado com o plano de aposentadoria. Meu Deus, vai mudar o plano de aposentadoria. Eu vou me aposentar com 70 anos. Aí quando eu cheguei lá no irmão Valgrande, eu sentei conversando com o irmão. Antes de eu chegar, o Espírito Santo disse assim, deixa de ser besta que tu já está aposentado. Glória a Deus. Quem entendeu isso aqui? Por que eu estou aposentado? Preste atenção. Porque quando você fala aposentado, vem a ideia de sossego. É ou não é? Tranquilidade. Você agora tem garantido. Quem está entendendo isso aqui? Você está em paz, você sabe que todo mês tem. O governo vai mandar para você. Quando eu disse, você já está aposentado, ele disse assim para mim, você está sossegado. Todo mês tem, porque eu vou mandar para você. Diga glória a Deus, forte, forte. É o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Todo mês. E outra coisa. Deus, se quiser pegar o violão, pode pegar. Deus não se limite. Não limite a Deus. Amém? Não limite a Deus. Quer escrever? Escreva. Não limite a Deus. Deus é grande. Deus vai agir do tamanho da sua fé. Deus vai agir comigo do tamanho daquilo que eu creio. Deus vai agir com você do tamanho daquilo que você crê. Então não limite Deus. Há alguma coisa impossível para Deus? Não. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que... Tudo é possível, então não limite a Deus. Sabe por quê? Porque se eu limitar a Deus, achar que só pode até aqui, não, mas eu só tenho esse salário aqui, não tem como eu ganhar mais, você está limitando a Deus. Amém? Deus pode te dar ideias por fora para você ganhar dinheiro.
Amém? Aquele hino lá. Deus pode dar ideia por fora para você ganhar dinheiro. Deus pode usar pessoas para te dar. Amém? Diga aí para seu irmão, Deus pode usar pessoas para te dar. Amém? Mas primeiro, diga primeiro, não espere receber. Dê primeiro. É dando que se recebe. Mais bem-aventurado é dado o quê? Receber. O apóstolo Paulo diz, quanto mais você dá, mais você recebe. Amém? Não limite a Deus. Bateu alguém na sua porta de casa, dê. Rapaz, eu vou dar e ele está se aproveitando. Não, dê. Se estivesse aproveitando, mas dê. Teve uma pessoa lá que foi lá em casa pedir hoje. Ela se pessoa já é conhecida mesmo de pedir. Todo mundo já sabe. Quando eu cheguei na porta, eu não deixei, o diabo já ia falar comigo. Sabe que ele vem falar. Quando eu cheguei na porta, ele já ia dizer assim, tu vai dar para ela, tu não já sabe? Antes dele dizer assim, ela fez, é porque eu estou precisando, tá bom, eu vou aqui. Aí peguei logo e tome. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Levanta a mão e diga, eu sou uma árvore frutífera. Declare de novo, eu sou uma árvore frutífera. Sabe que Deus nunca vai deixar faltar na tua casa, Manudinha? Porque você está semeando em pessoas que têm pisado no seu solo. Glória a Deus. E continue semeando, que Deus não vai deixar faltar. Glória a Deus. Amém? Diga, Deus é bom. Amém? Não limite a Deus. Deus pode usar pessoas. Talvez você esteja precisando comprar o feijão, porque o feijão acabou da feira. De repente chega, mulher, toma aqui esse feijão, se te dá tu. Você nem precisa comprar. Está entendendo? Deus não limite. Não limite a Deus. Você vai desse propósito terça-feira de hoje em diante, todo dia você vai levantar a mão para o céu e vai dizer, Pai, obrigado pela provisão do dia. Todo dia Deus vai prover na sua vida. Todo dia. Olha para seu irmão e diga, você crê que você já está aposentado? Porque o aposentado tem uma sensação de alívio, né? Tem mesmo, sabe que todo mês está lá na conta? Amém? Porque quem paga a sua aposentadoria não é o governo brasileiro, é Deus que paga a sua aposentadoria. Foi o que ele me disse. Tu já está antecipando tua aposentadoria, tu já está aposentado, fica sossegado, rapaz. Amém? Mas lembre-se, é importante ideias. Comece a pedir a Deus ideias. Senhor, ideias. O que é que eu faço, Senhor? Se você sente que você é um empresário, mergulhe. Faça, bota o seu comércio, faça o que tiver que fazer. Mergulhe, você tem aliança com Deus. Se alguém disser para você não vai dar certo, por quem está perto e não dá certo isso, vocês têm uma aliança com Deus, não é com a pessoa, não é com ninguém que deu uma palavra contrária, é com Deus. É com Deus, é com Deus. Levante a mão e diga, minha aliança é com Deus, é com Deus. Você não pode recear como Jó receava. Mas rapaz, será que vai dar certo? Será que... Você não receia não, rapaz. Você vai para cima. Haja. Deus, lembra que eu disse aqui, a fé não é passiva. A fé é ativa. A fé é ativa, querido. Eu já disse a Denilson, vai cortar cabelo, Denilson. Faz um curso de cortar cabelo, Denilson. Volta lá na tua casa, começa a cortar cabelo e se mexe. E com vergonha não, viu, Denilson? Quem sabe se não é a direção de Deus para a vida dele. Glória a Deus. Mas é ideias. Amém? Se for para ser cabeleireiro,
vai ser o melhor cabeleireiro da cidade. Deus vai botar na cabeça das pessoas. O Espírito Santo vai botar na cabeça das pessoas. E o melhor cabeleireiro da cidade mora lá no alto. Dá glória a Deus, alto. Ideias. Tem que se mover. Tem que se mover. Lembre dessas palavras. Lembre-se dessas palavras. Vamos dizer comigo para a gente não esquecer. Fidelidade no dízimo e nas ofertas. Sacrifique todo mês uma oferta. Sacrifique uma oferta. Faça essa prova com Deus. O dízimo repreende o devorador. A oferta, o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios. Primeiro ou é segunda? Segunda. Abra aí, 2 Coríntios. A oferta é diferente. Olha o que a oferta faz. 2 Coríntios, capítulo 8. Não, 9. Capítulo 9. Versículo 6. Diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Quem semeia em abundância, a oferta sacrificada desperta Deus. Quem está entendendo aqui? Pastor, não diga isso não, rapaz, é a Bíblia que está dizendo. Semeia pouco, pouco ceifará. Semeia com abundância, em abundância ceifará. Isso aqui é para quem pegou a revelação, não é para todos não. Quem não pegou a revelação não faça não, é quem pegou. Porque a Bíblia diz: dê aquilo que propôs no seu coração. Dê aquilo que propôs no seu coração. Por quê? Porque se a pessoa não pegou a revelação, ela vai propor no coração dela, dá pouco. É ou não é? Não vai ter coragem de sacrificar. Pastor, como é que eu vou sacrificar na situação que eu estou? É aí que você não está exercendo a fé. Porque a fé, ela é uma atitude, é uma ação que vai na frente. Quem está entendendo? A fé, diga a fé, é uma atitude que vai na frente e chama. Amém? Você vai dizer: está escrito, eu vou semear, eu vou sacrificar. Eu vou sacrificar. E você lembra do verso 2 Coríntios 9, 10. Lembre-se que Jesus derrotou o diabo com a palavra. Jesus disse a Satanás. Satanás disse a Jesus: se tu é o filho de Deus, dá ordem para que essas pedras se transformem em pães. Jesus dizia: nem só de pão vive o homem. Ele respondeu com a palavra. A sua oferta, seu sacrifício. Pega 2 Coríntios 9, 10 e diz assim: esse é meu propósito. Esse mês eu vou sacrificar esse mês. Vou sacrificar. E você diz: aquele que semeia. Versículo 6. Digo isso, que semeia pouco, também pouco ceifará. É o que semeia abundância, em abundância ceifará. Você vai com a palavra. Versículo 10 diz assim: ora, aquele que dá a semente é o que semeia. Semeia a palavra. E você dá a semente, é a oferta. E pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto das vossas justiças. Aquele que dá a semente é o que semeia. Deus faz o quê? Vai multiplicar a sua sementeira, rapaz. Profetiza na vida do seu irmão: Deus vai multiplicar a sua sementeira em nome de Jesus. Ideias, diga ideias. Espírito Santo, me dá ideias. Me dá ideias, Espírito Santo. Me dá ideias em nome de Jesus Cristo. E eu quero, levanta junto comigo, mergulhe nisso. Eu quero construir o templo no final de 2017. Eu quero estar com dinheiro em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, vamos parar com esse negócio de dizer que a igreja da gente é uma igreja carente. Era o que o diabo queria. A igreja da gente é uma igreja carente. O povo lá é pobre. Pobre é o diabo. Nós não somos pobres não, nós somos ricos. Quem crê, deixa aí.
Por que nós somos ricos? Porque nós somos filhos de um pai rico, dono de todas as coisas. Diga, eu sou rico. Eu sou filho do pai rico. Quando eu preciso, tem um banco celestial. Diga, minhas ofertas estão subindo aos céus. Pastor, me prove isso. Prova. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Cornélio nem conhecia Jesus. Era um homem que dava esmolas, né? Piedoso. E o anjo aparece para Cornélio e diz: Cornélio, as tuas ofertas subiram ao trono de Deus. Mais ou menos assim. Subiram aos céus. Não é assim? Mais ou menos assim. Subiu. A sua semente está subindo ao céu. Está sendo registrada com o Pai. Diga, eu sou abençoado. Outro ponto aqui, tire da sua cabeça essa questão de travada, que foi travada em nós, que a gente, que nada dá certo, que as coisas que eu nasci para ser pobre, eu nasci para... Tire. Mas pobreza não é sinônimo de humildade? É não. Tem muitos pobres querendo ser ricos. Tem muitos pobres ricos querendo ser pobres para não ser roubado. Jesus é bom. A Bíblia diz assim, olha, que que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Em Adão, quando Adão estava lá no paraíso, lembre-se disso. Ele era pobre ou ele era próspero? Próspero. Olha, eu estou falando um pouco baixo porque se alguém passar ali, aí vai ficar encabulado comigo, que eu estou falando de pobreza e riqueza. Eu não entendo, né? Mas Adão no jardim do Éden era pobre ou era rico? E suprimento completo? Plano natural de Deus do Éden é o que Deus que é para nós, é tanto que vai ser concretizado, né? Isso vai acontecer. Amém? Ah, pastor, então eu só vou entrar nessa qualificação quando Jesus voltar à terra. Não. Nós já entramos nessa qualificação, porque nós fomos resgatados da maldição da lei em Cristo Jesus. Amém? Levanta a mão, dê um glória a Deus alto. Diga, eu fui resgatado da maldição da lei em nome de Jesus. Fui resgatado. Amém. A única coisa ainda que não foi resgatado, que será, é meu corpo, que vou perder ele para poder receber o glorificado. Diga, mas o meu espírito está resgatado. Amém? E as outras coisas estão resgatadas. A financeira está resgatada. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque o domínio era de Satanás, mas Cristo venceu o diabo. O domínio está com Cristo, que é o meu cabeça. E ele disse assim: eu te dei o meu nome. Eu te dei o meu nome. Te dei autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Diga, eu tenho autoridade no nome de Jesus sobre todo o poder do inimigo. Eu quero finalizar, eu não vou entrar nessa outra parte agora. Mas lembre disso. Outro ponto essencial. Outro ponto essencial. O descanso no coração de confiar. É você tá meditando nisso, lembrando disso, pensando nisso direto. Deus é que está cuidando de mim. Nunca pense assim, meu salário é pago pelo meu patrão. Não, meu salário é pago por Deus. Diga assim, Deus usa o meu patrão, mas é Deus. As ideias vêm de Deus. O Espírito Santo vai soprar ideias em pessoas aqui dentro. Amém? O Espírito Santo vai soprar ideias em pessoas aqui dentro para levantar, para ser abençoado.
Pessoas aqui dentro desse propósito vão começar a receber chamados para alguma coisa, para que envolva dinheiro e você seja abençoado. Pessoas aqui dentro, quem crê nisso? Fique de pé agora, em nome de Jesus. Diga: Deus tem o melhor para mim. Vamos lá. Deus tem o melhor para mim.